fazer a gravação. Gravação iniciada, presidente. Iniciei já, presidente. Ok, colegas, já iniciei a minha gravação também. Bom dia a todos. Vamos iniciar, então, a sessão de julgamento do período da manhã, do dia 4 de agosto de 2020, da segunda turma ordinária da 4ª Câmara da segunda sessão do CARF. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Márcio Augusto Sequef Salem, Gregório Heckmann Jr., Salem, né? Márcio Augusto Sequef Salem, Gregório Heckmann Jr., Francisco Ibiapino Luz, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Ana Cláudia Borges de Oliveira, Dene Medeiros da Silveira e Márcio Rocha Paura, suplente convocado para participar no lugar do conselheiro Luiz Henrique Dias Lima, que não participará dessa sessão. Ontem nós já fizemos julgamento do item 36 da pauta. A pauta da sessão de julgamento dessa manhã do dia 4 de agosto de 2020 começa no item 36, mas o item 36 é da empresa MTM e vários processos dessa empresa já foram julgados ontem, então esse acabou sendo julgado junto com os outros, tá? Então nós vamos iniciar o julgamento a partir do item 37 da pauta, de relatoria do conselheiro Francisco. O item 37 é do contribuinte Gramame Industrial e Agrícola S.A. Tá? Francisco, então, pode iniciar a leitura do relatório do voto. Importante, não teremos sustentações orais nessa sessão de julgamento. Tá? Francisco, se puder fazer um resumo do relatório do voto, a gente agradece. Então, pode iniciar, então, a leitura do relatório e, na sequência, pode fazer a leitura do voto. Item 37 da pauta. Pode começar, Francisco. Ok. Trata-se de período de autuação compreendido entre abril de 95 e agosto de 2000. A autuação foram as contribuições previdenciárias, acidente de trabalho e terceiros. Os fatos geradores foram contribuições lançadas, o pagamento de valor. Constitui fato gerador das contribuições lançadas o pagamento de valores efetuados aos reclamantes resultantes de sentenças condenatórias transitadas em julgado ou de conciliações homologadas ou através de depósitos da condenação para extinção do processo. E ainda as liberações de depósitos realizadas no curso do processo, apurado mediante o exame dos autos do processo trabalhista junto à Justiça do Trabalho. A impugnação, em síntese, preliminarmente esclarece que os valores cobrados na NFLD até julho de 97 encontram-se preço. Na verdade, aqui há uma confusão aqui entre prescrição e decadência, mas ela questiona também decadência. Ela alega que algumas competências estavam decaídas. E no mérito, em relação aos processos trabalhistas, aí ela discrimina algumas situações específicas e apresenta seus argumentos, que são fatos enfrentados no voto em si. Ela vem discriminando alguns pontos interessantes aí, no ponto de vista dela. O julgamento de primeira instância entendeu procedente em parte, excluiu alguns créditos de algumas competências e reconheceu decadência também numa parcela pequena, mas ainda antes da súmula vinculante do STJ, do STF, né? Foi ainda sob o manto dos artigos 45 e 46 lá
8.212. Aí o contribuinte se insurge contra a decisão. Em síntese, ele requer a aplicação da súmula vinculante número 8 do STF e do crédito remanescente atinente às competências não decaídas foi objeto de inclusão em parcelamento. Ou seja, ele diz o seguinte: olha, para mim me interessa só a questão da súmula, o que a gente vai julgar, porque o restante ele não questionou, já é objeto de parcelamento. O recurso é tempestivo, ele preenche todos os requisitos de admissibilidade, dele eu tomo conhecimento. E aí eu entro aqui no prazo decadencial. Como eu trago essa fundamentação, que é aquela virada de conhecimento do grupo, a gente traz aí fundamentando o prazo decadencial, trazendo inclusive a pacificação já dos enunciados de súmula 9906 sobre o assunto. E aí eu tô indo para as conclusões com o seguinte entendimento. E esse eu vou ler esses 2 parágrafos. Entende registrar que manifestada a autuação se refere às competências do período de apuração compreendidas entre abril de 94 e agosto de 2000, tendo a recorrente dela cientificada somente em 3 de 4 de 2001, processo digital folha 3, portanto, anteriormente à análise do ápice decadencial, há de se ter informação precisa acerca da comprovação dos supostos pagamentos antecipados, eis que definidores da regra a ser aplicada, se é especial ou a geral. Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil junte aos autos a comprovação dos supostos pagamentos antecipados, se for o caso, destacando em documento próprio as competências a que se referem e a origem das verbas que lhes serviram de base de cálculo. Essa questão, a gente andou discutindo aqui no grupo, na turma, outros julgamentos, a questão da origem da verba, o pagamento, qual foi a verba que serviu de base de cálculo. Então, nessa questão previdenciária, como tem várias competências, eu entendo que seria necessário a gente, antes desse julgamento, a gente conhecer essas informações que, do meu ponto de vista, só a unidade preparadora teria a partir de seus sistemas. E assim como voto. Francisco, não existe nenhuma informação de recolhimento no RADA, RDA, nada? Tem informação de recolhimento, sim. Tem informação. Agora, a gente, do meu entendimento, a gente, inclusive já foi objeto de alguma discussão aqui, um pagamento, existe um pagamento, ele precisa saber de que competência e de que verba, em relação a que verba esse pagamento ocorreu. Em relação a qual levantamento, que quer dizer, né? Em relação a qual levantamento? É uma súmula, a interpretação da súmula. Me recorda, Gregório, o número da súmula? O Deni que sabe de qual súmula, né? É a súmula da Elaine, Deni. Achei, é a súmula 99. A definição da regra decadencial, prevista no artigo 154, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir à autuação, mesmo que não tenha sido incluída na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa à rubrica especificamente exigida no auto de infração. Súmula 99. Essa súmula está aí, no corpo do voto. Ela está transcrita aí. Eu tenho um problema tão grande com essa súmula, que essa súmula, para mim, a redação dela pode ser complicada que for, mas ela me parece ser tão óbvia de dizer que não importa a rubrica, se tiver recolhimento. Mas eu também não vou deixar de tu querer ter a convicção como julgador, de querer devolver diligência para especificar quais são as rubricas, e aí, quando for o momento de julgar apropriadamente, se porventura o juízo for diverso do meu, na aplicação da súmula, aí sim eu vou discordar de ti.
Então, eu acompanho a diligência, está antecipando o voto, presidente. Só assim, explicando assim, mais ou menos, só assim, retornando o meu entendimento na leitura dessa súmula, é que ela define o seguinte: a competência. Recolhimento de uma competência não pode se aproveitar para fins de definição do artigo 150, parágrafo 4. Esse é um fato. E o outro é que essa é a questão, que essa é onde ela diz assim: mesmo que não tenha sido incluída na base de cálculo deste recolhimento parcela relativa à rubrica especificamente exigida no auto de infração. Então, se foi, por exemplo, tem duas bases diferentes, uma não foi incluída, o fato de não ter sido incluída nada daquela ali não reflete, eu entendo mais ou menos assim, né? Essa discussão eu vou deixar mais para frente. Não, o querer te convencer dos recolhimentos, eu concordo com a diligência. Beleza. Então tá. Inclusive, Márcio, já teve umas propostas de alteração da súmula 99, sabe? Ela ficou muito aberta, dá margem a várias interpretações, né? Eu conversei com pessoas que participaram da redação dessa súmula, quando ela foi feita, e a ideia original era que a súmula tratasse apenas de salário indireto, né? A empresa paga um salário para o empregado, paga todas as verbas, recolhe sobre aquelas verbas, mas paga uma verba lá a mais que a empresa entende que não era base de cálculo, entendeu? Uma PLR, que da fiscalização constata que a PLR está em desacordo, ou um auxílio qualquer. Aí sim, em relação a essa verba, se aplica aqueles recolhimentos que foram feitos em nome do empregado, sabe, em relação ao salário do empregado. Mas não é qualquer recolhimento que a empresa fez está valendo, né? Mas a súmula, de fato, ela dá margem, assim, pela redação, a uma interpretação bem extensiva, assim, né? Bem ampla, né? Então, tá. Mas vamos seguir, então. O conselheiro relator está propondo converter o julgamento em diligência. Alguém diverge da diligência? Ninguém diverge? Eu acho que pode ser a diligência, né? Nesses casos, assim, quando o relator tem uma certa dúvida, e nesse caso específico aqui, né? Então, se ninguém diverge, então, em relação ao item 37 da pauta, vai ficar assim o resultado. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência de forma conclusiva. Nesse caso, Francisco, é bom que o contribuinte tenha ciência do resultado da diligência, né? Nesse caso, você acha necessário? Olha, eu vejo necessidade, na verdade, porque esse pagamento está no sistema da Receita ou não está. Mas não custa nada acrescentar. Como é? Então, é bom ter a estimação do contribuinte, porque a alegação dele de defesa, né? Tá. Posso acrescentar? Posso acrescentar, sim. Então eu vou manter, então. Tá? De forma conclusiva, é informação fiscal que deverá ser cientificada a contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. Okay. Eu acho que outras vezes a gente já votou para confirmar pagamento, sem essa necessidade, mas eu não vejo problema também em votar, não. Na última sessão era exatamente isso. Quando era somente se houve pagamento ou não, a gente não dava vista ao contribuinte, porque ou constava existiu pagamento ou não, né? Eu não tenho. Ficou a última decisão. Mas Ô, Greg, teu áudio está cortando, Greg. Aí foi nos casos de ITR, né, que a gente reconheceu. Os dois últimos de ITR nós mantivemos assim. Mas nesse caso aqui, a declaração seguinte, eu acho super válido intimar ele para se manifestar. Ok. Então tá, colegas, esse ficou então o resultado do item 37 da pauta. Agora vamos passar para o item 38 da pauta, também de relatoria do conselheiro Francisco. O item 38 é do contribuinte Indústria de Doces Potiguar Limitada.
Francisco, então, pode passar a leitura do relatório e, na sequência, pode fazer a leitura do voto. A autuação acompanha no período de junho de 2000 a março de 2005. De acordo com o relatório fiscal, trata-se de crédito de seguridade social correspondente a contribuições da empresa incidentes sobre a remuneração devida ou creditada aos seus segurados, aquele pacote normalmente como que existe, né? O terceiros e a própria dela e acidente de trabalho, né? Na impugnação, em suas razões de defesa, a empresa alega que, em 99, ingressou em juízo com ação ordinária de compensação de contribuições, Prolabore, conforme processo mortal que tramita na 5ª Vara da Justiça Federal, com finalidade de compensar os valores pagos indevidamente em virtude de dispositivo da Lei 7787 de 89, de virtude de ter sido considerado inconstitucional, essa lei aí, pelo Supremo Tribunal Federal, com recolhimento de incêndios de contribuição do INSS em face do que, a partir do mês de abril de 99, passou a compensar os valores devidos a essa autarquia com os valores pagos indevidamente. Acrescenta que a legislação atual, Lei 8.212, artigo 89 e 8.383/91, em seu artigo 66, asseguram a impugnante o direito de compensar o recolhimento efetuado a maior por absoluta imposição do INSS, e considerando que o processo judicial objeto da compensação já transitou em julgado, entende-se de direito o procedimento que, segundo a doutrina e jurisprudência, pode ser feito independente de qualquer medida judicial. Folha 8. No entendimento do impugnante, ainda a fiscalização no máximo deveria ter aplicado uma multa regulamentar pela omissão no cumprimento de obrigação acessória, não justificando a glosa procedida pela fiscalização. O julgamento de primeira instância traz a seguinte emenda. Compensação judicial, autônomos e administrador, liquidação de sentença, execução suspensa. O início da compensação de contribuições recolhidas indevidamente a título de autônomos e administradores reconhecidos em processo judicial depende de apuração dos respectivos valores de liquidação de sentença, tendo em vista a existência de embargo à execução em que se suspendeu os autos do processo principal, lançamento parcialmente procedente. Aí no recurso voluntário, o contribuinte se insurge. Ele aduz que a administração tributária deveria acatar a compensação de tributo objeto de discussão judicial, mesmo antes do respectivo trânsito em julgado, e transcreve jurisprudência perfilhada a esse entendimento. Eu entendo que esse recurso foi intempestivo, aí eu fundamento aqui na admissibilidade a refutação da intempestividade, todo conglomerado jurídico que fundamenta, e aí trago nas conclusões. Consta nos autos que o contribuinte foi intimado da decisão recorrida por via postal com recebimento datado de 9 de setembro de 2008. Aviso de recebimento, processo digital, folhas 163, sendo lavrado termo de perempção por falta de apresentação tempestiva de recurso voluntário. Processo digital, folha 170. Logo, em 17 de 10 de 2008, iniciou-se o procedimento de cobrança administrativa mediante a expedição da correspondência, carta-cobrança, recebida pelo contribuinte no dia 23 do mesmo mês. Processo digital, folhas 173, 174, 188 e 189. Por que, conseguinte, mencionado recurso revela-se notoriamente extemporâneo. Aí aqui eu trago mais, complementando aqui aquela fundamentação que a gente já traz normalmente em todos os votos, que ocorreu a preclusão e que a cobrança deve seguir seu rito normal. E aí, por fim, eu concluo não conhecendo do recurso interposto. Há vários documentos, inclusive no processo de cobrança de texto, reconhecimento, quando encaminharam o recurso, apresentou recurso intempestivo, não apresentou recurso, então tem várias essas falhas que eu citei, elas refletem isso. É como voto. Ok, Francisco.
Colegas, em relação ao item 38 da pauta, o conselheiro relator não está conhecendo do recurso por intempestividade. Alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge? Alguém gostaria de fazer algum comentário do processo? Não, né? Então, colegas, Gregório, pode falar. Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho. Só um segundo, por favor. Francisco, o protocolo do recurso foi quando mesmo? Rapaz, não tem o protocolo aí, porque esse processo, o que tem é o termo de revelia, tem despachos, vários despachos, inclusive esse da 189, a administração encaminhando informando que está intempestivo. E tem a carta de cobrança. Então, o que se presume é que esse recurso foi apresentado depois da carta de cobrança. Pois é, ele foi, a ciência foi 9 de julho, né? Tem aqui o AR, 9 de julho. O recurso, ele está datado, a assinatura no recurso lá no final, é 29 de julho, dentro do mesmo mês. Pois é, eu vi isso aí. É um protocolo, mas é um indício, né? É um indício. Agora o contribuinte pode botar, depois que ele recebeu a carta de cobrança, eu entendi que é uma possibilidade de ele botar, não, eu boto qualquer data aqui, né? Eu vi isso daí. Agora sim, tem termo de revelia, tem vários despachos, tem a carta de cobrança. Vocês entendem que seria o caso de baixar essa diligência para confirmar essa data? Eu fiquei um pouco na dúvida em relação a isso daí também. Assim, tem que ter a data do protocolo do recurso, isso é um fato. Tem que ter a data em que o recurso foi apresentado. Se for apresentado presencialmente com carimbo, se for apresentado por AR, tem que ter o envelope, tem que ter a data. Teve um que chegou para mim que tinha sido baixado em diligências já e estava errado essas juntadas anteriores. Aí eles falaram, realmente estava errado e a data certa é essa aqui. E esses a gente pode baixar em diligência para confirmar essa data. Eu acho mais prudente baixar em diligência para confirmar a data do protocolo do recurso, considerando que ele está assinado no dia 29 de julho. Pode ser, da minha parte não tem problema não. Vocês entenderem, é mais, de certa forma, mais segurança, né? Por você, então, tudo bem baixar em diligência, Francisco? Tranquilo, sem problema nenhum. A gente Colegas, alguém diverge de baixar de converter o julgamento em diligência? Não? Não, eu também não. Aí, Francisco, tem que ser assim, a diligência, a unidade de origem tem que confirmar a data do protocolo do recurso, isso é fato. Não, tranquilo. Não. Eu posso dar uma olhadinha aqui rapidinho para ver se eu verifico o processo? Pode ir, enquanto eu vou preenchendo aqui, pode fazer a consulta, Marcelo. Ele é um pouquinho grande, né? E nesse caso, Gregório, eu vou falar aqui no resultado para cientificar o contribuinte também, né? Porque vamos que lá da vem uma informação de que dá conta da intempestividade, é bom que o contribuinte possa se manifestar em relação a isso, né? Não, e tem uma possibilidade, de repente, pode ser que isso tenha sido postado por correio, né? E o envelope não tenha sido anexado ao processo. Pode também, pode. Vocês não costumam ter a data que tem no recurso, não? Quando falta esse carimbo, esse protocolo, esse registro da agenda? A data que o próprio contribuinte coloca ali é um indício só, mas não é uma data... Você manda foto de qualquer outra data, vocês não usam essa, não? Não. Depois da carta de cobrança, teve alguma coisa? Não, houve vários despachos, né, de reconhecendo a intempestividade, encaminhando para o procedimento. Teve uma discussão de encaminhar para a procuradoria, e aí não sei por que não encaminharam. Teve alguma manifestação do contribuinte depois da carta de cobrança? Alguma manifestação do contribuinte depois da carta de cobrança? Não. Supostamente seria esse recurso, pelo que eu entendi, porque
em função dos vários despachos, né? Agora, o raciocínio que eu parti é o seguinte, por exemplo, eu posso fazer um documento hoje e botar de janeiro do ano passado e assinar, né? Não tem, assim, não faz prova essa data ela em si. Agora, é um indício, e a partir disso eu acho que a gente levanta a gente afasta qualquer questionamento dele, a gente baixa de diligência, né? Eu acho, não, vamos baixar, mas é que eu acho que, assim, depois da carta de cobrança, ele não ter trazido nenhuma comprovação de que o recurso dele é tempestivo, eu também acho que é um indício de que o recurso é intempestivo. Entende? Pois é. Mas vamos baixar, eu acho importante, vamos baixar em diligência para comprovar. Você levantou uma coisa, imagine, a empresa apresentou um recurso tempestivo, ela tem a prova lá que ela apresentou tempestivo, aí ela recebe uma carta de cobrança, ela não contesta. Não contesta, é estranho. Mas vamos baixar, sim. Eu acho que vamos baixar. Sem problemas. Eu concordo com vocês, sim. Eu estou olhando aqui. Então, esse fica, então, por diligência. Podemos deixar na diligência, então? Podemos? Viu, Francisco? Vou colocar aquele texto padrão da resolução, tá? Tranquilo, pode deixar. Por conta do teu voto ali, as informações. Daí você coloca no voto. Tá, então, o item 37 e o 38 da pauta, os dois itens, estão sendo... O julgamento em relação aos dois itens está sendo convertido em diligência. Tá. Então, agora vamos passar para os itens 39, 40 e 41, são todos do contribuinte Galo Bravo, prestadora de serviços e administração S.A., são 3 processos de minha relatoria. Esses 3 processos, colegas, esses 3 processos são iguais, tá? Vocês vão ver, o relatório é basicamente o mesmo, o relatório é basicamente o mesmo, porque as alegações de defesa são as mesmas, e em cada um deles é multa por descumprimento da obrigação. Tem alguém com o microfone ligado aí, deixa eu desligar aqui, peraí. É o meu, já desliguei. Tá. Em cada um deles, então, é um descumprimento de uma obrigação acessória. Num é não prestar informações, no outro é não exibir documentos, e no outro é não preparar folha de pagamento. Tá? São 3 obrigações acessórias. Eu vou fazer a leitura do item 39 do relatório do voto, e é a mesma, é igual. Vocês vão ver que eu só altero em cada um deles o assunto, né? A infração. O restante é igual. Vamos lá, então. Vou começar pelo item 39 da pauta. Repetindo, o contribuinte é Galo Bravo, prestadora de serviços administrativos S.A. O auto de infração, esse é o 39, item 39 da pauta. O auto de infração foi lavrado por ter sido constatado
que a autuada deixou de exibir a fiscalização, embora regularmente intimada, a assim proceder, os elementos discriminados no relatório fiscal. Tá? Considerou-se ainda no cálculo da multa aplicada a existência de antecedentes que caracterizam a reincidência genérica, a qual eleva o valor da penalidade em 2 vezes. A empresa autuada apresentou defesa. Ao julgar a impugnação, a 9ª turma da DRJ de Brasília concluiu por unanimidade de votos pela sua improcedência. Tá? Cientificada da decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário, alegando em síntese ser confiscatória a multa aplicada, uma vez que demasiadamente excessiva, exagerada, onerosa e irrazoável, e requerendo dessa forma a anulação da decisão recorrida para que uma nova decisão seja proferida com a redução da multa pela metade. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos. Como é um voto bem curto, eu vou fazer a leitura dele, tá? Integral, né? Não um resumo apenas. Do alegado caráter confiscatório da multa aplicada. Alega recorrente ser confiscatória a multa aplicada, uma vez que demasiadamente excessiva, exagerada, onerosa e irrazoável, e pede a anulação da decisão recorrida para que uma nova decisão seja proferida com a redução da multa pela metade. Pois bem, para melhor análise da questão, vejamos inicialmente o seguinte excerto da decisão recorrida. Diz assim a DRJ: quanto ao auto de infração lavrado, a situação fática descrita no relatório fiscal da infração de folha 2, amparada pelos elementos existentes nos autos, confere o necessário embasamento fático, no que, aliás, não houve por parte do sujeito passivo qualquer questionamento. A multa punitiva, abre parênteses, e não moratória, conforme afirma a autuada em sua defesa, fecha parênteses, foi aplicada em harmonia com os fundamentos legais expostos no auto de infração e no que tange a sua taxação pelo sujeito passivo como confiscatória e ofensiva a diversos princípios constitucionais. Deve-se registrar que a instância administrativa não possui competência legal para se manifestar sobre questões em que se presume colisão da legislação de regência e a Constituição Federal ou determinada lei, atribuindo atribuição reservada no direito pátrio ao Poder Judiciário, pois toda atividade da administração pública passa-se na esfera infralegal. E as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legislador competente, gozam de presunção de constitucionalidade e legalidade, bastando sua mera existência para inferir a sua validade. Inovando o sistema jurídico, como uma norma emanada do órgão competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão somente velar pelo seu fiel cumprimento, enquanto não seja extirpada do mundo jurídico. Por fim, a mera manifestação da intenção de futuramente corrigir a falta não é suficiente para a concessão dos benefícios previstos na legislação, abre parênteses, o regulamento da Previdência Social traz em seu artigo 291 caput e parágrafo 1º a possibilidade da concessão de atenuação, relevação da multa aplicada, fecha parênteses, os quais têm como requisito essencial a efetiva correção da infração dentro do prazo para impugnação. Conforme se observa, agora é um texto meu, conforme se observa, a decisão de primeira instância foi clara ao asseverar que a multa aplicada está em harmonia com os fundamentos legais invocados pela fiscalização e devidamente embasada sob o ponto de vista fático, não tendo a recorrente, inclusive, questionado, tanto na impugnação quanto no recurso, o motivo determinante da autuação, qual seja a não exibição de documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias solicitados pela fiscalização, infringindo o disposto no artigo 32, inciso 3, da Lei 8.202/91. O julgado ACO também destaca a impossibilidade de se aplicar os benefícios da atenuação, relevação da multa aplicada, previstos na legislação de regência, haja vista a não correção da falta dentro do prazo para impugnação. Como se vê, não há retoques a se fazer na decisão recorrida e, por conseguinte, não há motivos para sua anulação.
Quanto ao alegado caráter confiscatório da multa aplicada, acrescentamos que o princípio do não confisco estabelecido na Constituição Federal de 88 se refere a tributo e é dirigido ao legislador, visando orientar a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico por incondicional. Além do mais, independente do seu quantum, a multa em análise decorre de lei e deve ser aplicada pela autoridade tributária sempre que for identificada a subsunção da conduta norma punitiva, haja visto disposto no artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-la sob pena de responsabilidade funcional. Lembrando, por fim, que não restou demonstrada nos autos a presença de circunstância atenuadora da multa aplicada, isto é, a correção da falta até o termo final do prazo para a apresentação da declaração. Contudo, conforme apontado pela fiscalização, houve reincidência genérica, o que impõe a manutenção da multa no seu montante lançado. Conclusão, isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. A empresa foi multada, não questiona o fundamento da multa, né, as questões de fato que levaram à multa, né, e apenas faz uma defesa, assim, meio que genérica, falando de princípios constitucionais, do caráter confiscatório, e eu estou negando provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Alguém diverge desse voto? Colegas, se vocês abrirem os outros três, vocês vão ver que é a mesma coisa, tá? O que diverge em cada um dos processos é o número do processo, é o número do debit-card, né, que é o código da multa. Num é CFL 38, no outro é CFL 30, no outro é CFL 35. Um é esse aqui é deixar de exibir documentos, um é prestar informações e o outro é deixar de elaborar a folha de pagamento. Mas a defesa é a mesma para todos, tá? E eu nego provimento em relação a todos eles pelos mesmos fundamentos. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação aos outros processos? Não? É a mesma situação, é o mesmo voto praticamente, né? Mutatis mutandis, né? Guardadas as distinções em relação a cada um. Então, colegas, se ninguém diverge em relação a todos, então ficou assim, ó. Em relação aos itens da pauta, item 39, item 40 e item 41, todos do contribuinte Galo Bravo, prestador de serviços administrativos S.A., ficou a seguinte decisão. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Essa é a decisão para esses três processos. Vamos passar agora para o item 42 da pauta, de relatoria da conselheira Renata. Na verdade, são dois processos da mesma empresa, são os itens... Vamos fazer primeiro 43? Pode ser, sim. São dois itens da pauta do mesmo contribuinte. O contribuinte é Manufatura de Estojos Balde Limitada. São dois processos, são os itens 42 e 43 da pauta. A conselheira relatora está propondo iniciarmos pelo item 43, né, Renata? Isso. Então tá, colegas, então vamos passar para o item 43 da pauta e na sequência fazemos o 42. Renata, pode então iniciar a leitura do relatório e na sequência pode fazer a leitura do voto. E se possível, se for possível fazer um resumo tanto do relatório do voto, eu acabei não fazendo do voto, mas como vocês viram era um curto e repliquei nos três, mas se puder fazer, fique à vontade. Pode começar, Renata. Tá, só um minuto. Só um minutinho. Trata-se de auto de infração para cobrança de contribuições previdenciárias patronais destinadas ao custeio da Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho relativos ao período de 1/6/2004 a 30/4/2005, no valor de R$ 17.903,55, consolidado aos 29/6/2009, apurados com base nas folhas de pagamento e registros contábeis da empresa, cujos fatos geradores foram identificados nos seguintes levantamentos: Prolabore, Prolabore não considerado, onde foram lançados como base de cálculo para incidência de contribuições previdenciárias os valores considerados pela fiscalização como retirada Prolabore indireto, porque pagos pela empresa para a cobertura de despesas pessoais do sócio administrador, constantes de faturas de cartão de crédito empresarial e relativas ao financiamento formalizado em seu nome para aquisição de veículo. SAT, diferença, alíquota de URAT, contendo o lançamento dos valores referentes à diferença de 1%, apurada na alíquota de custeio e financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, de URAT, ocasionada em razão de erro no enquadramento do Código Nacional de Atividade Econômica CNAE, no período de 6/2004 a 5/2005. Relata a autoridade fiscal que a empresa foi devidamente intimada por meio do termo de intimação fiscal número 4, datado de 28/5/2009, apresentar documentos de caixa relativos às operações solicitadas. Não foram apresentadas as notas que comprovam as despesas lançadas nas faturas, apenas informação de que referem-se a despesas de viagens e comerciais, bem como feira em Las Vegas. As despesas referem-se a passagens aéreas sem apresentação do bilhete correspondente com o nome do usuário, várias despesas efetuadas em restaurantes e churrascarias sem nota fiscal em nome da empresa, compras, lojas do Omo de roupas masculinas, extra loja 1329 SP, que é mercados e hipermercados. Com referência ao financiamento do veículo, emitido o termo de intimação fiscal TIF, datado de 19/6/2009, para o qual foram prestadas informações as quais não conferem com os lançamentos escriturados na contabilidade. Informação esta de que são referentes à distribuição de lucros, cujos valores não conferem com a distribuição de lucros efetuada. Consta em sua declaração de imposto de renda da pessoa física, exercício de 2005 e 2006, no caso do senhor Walter Roque Baldi, que seria o beneficiário, né, o sócio-gerente, declaração de bens, aquisição de veículo Toyota Corolla XEI 2003, adquirido da Imperial Veículos Limitada, financiado parte HSBC. Lançamentos estes escriturados no livro diário número 39 de 2004. Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, que foi julgada improcedente em decisão emendada conforme a emenda transcrita abaixo. Notificado do acórdão a 1/7/2010, o contribuinte apresentou recurso voluntário aos 28/7/2010, que se trata de reprodução de sua impugnação apresentada em primeira instância de julgamento. Não houve contra-razões. É o relatório. Então, vamos ao voto. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade pelo que dele conheço. Inicialmente, anote-se que o recorrente não questiona em seu recurso voluntário, a alteração do enquadramento da empresa no Código CNAE, promovido pela autoridade lançadora, que elevou a alíquota da contribuição ao GILRAT em 1%. Essa matéria, portanto, resta incontroversa, não mais suscetível de discussão nessa esfera administrativa de julgamento, uma vez que alcançada pela preclusão. Quanto ao mais, considerando que o recurso voluntário apenas reproduziu os argumentos apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o artigo 57, parágrafo 3º do RICARF,
adota os seguintes fundamentos da decisão de primeira instância, abaixo reproduzidos, para que integrem o presente voto como razões de decidir. Em preliminar, a impugnante, equivocadamente, contesta a utilização como instrumento de constituição do lançamento para exigência da obrigação principal de documento denominado AI, auto de infração, enquanto deveria ser constituída por uma NFLD, notificação fiscal de lançamento de débito. Sobre essa questão, cabe ressaltar que a partir da publicação da Lei nº 11.457 de 2007, de 11 de março de 2007, nos termos do artigo 25, inciso 1º, a partir de 1º de abril de 2008, aplicou seus procedimentos fiscais de determinação e exigência dos créditos previdenciários o disposto no Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, PAF. Em virtude desse novo ordenamento jurídico, os documentos de constituição do crédito previdenciário emitido pela Autoridade Fiscal da Receita Federal do Brasil passam a denominar-se auto de infração, conforme artigo 9º do Decreto 70.235/72. Portanto, não há o que se falar em vício de nulidade, haja vista que o fisco elaborou o documento de constituição do crédito tributário na forma e conteúdo estabelecido na legislação pertinente. Em suma, na análise dos autos, não se detecta quaisquer vícios, defeitos ou irregularidades que possam acarretar a nulidade, conforme previsto no artigo 59 a 66 do Decreto 70.235 do PAF. Quanto à arguição de nulidade por cerceamento de defesa, calcada na alegação de falta de informação do fundamento legal da imposição de multa de ofício, bem como dos critérios de sua aplicação com mudança do regime de tributação de multa de mora para multa de ofício, é mistério informar que, além de existir a referência no relatório denominado Fundamentos Legais do Débito, FLD, a folhas 3, no relatório fiscal e nas planilhas de folhas 21 a 23, é possível verificar que houve a exclusão da lavratura do auto de infração de obrigação acessória pela omissão de informação dos valores nas guias do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações para a Previdência Social GFIP, SFL 62, acrescido da multa de mora de 24%, pela aplicação de multa de ofício de 75%, prevista no artigo 74 da Lei 9.430 de 99, incidente sobre as contribuições previdenciárias a partir do MP 449 de 2008, Lei 11.941 de 2009, em face da aplicabilidade da penalidade menos severa determinada pelo artigo 106, a linha C do CPE. Confunde-se a impugnante ao dizer que o valor da multa seria só de R$ 1.820, pois somente levou em consideração no cálculo o valor da multa apurada com um percentual de 24%, contraposto a de 75%, sem, contudo, lembrar que tinha ainda que ser acrescido o valor da multa por descumprimento de obrigação acessória, correspondente a 100% do valor da contribuição não declarada, cujos valores encontram-se indicados na planilha de folhas 23, onde também é possível verificar que a multa de ofício 75% é menor que o somatório das multas de mora, 24%, e do auto de infração, indicado como a IOA 68, que é o CFL 68. Superadas as preliminares, quanto ao mérito, depreende-se dos autos que a fiscalização demonstra a existência do pagamento de salários indiretos ao sócio administrador na forma de cobertura de despesas pessoais e de financiamento do veículo. Prescreve a Lei 8212 em seus artigos 12 e 22. E aqui eu vou pedir para que não leia os artigos que eu transcrevo aqui, tanto 22 quanto 12, tá? Aqui, deixo aqui para vocês fazerem a leitura. A partir de uma análise literal da legislação transcrita nos artigos em questão, verifica-se que qualquer pagamento efetuado a contribuinte individual em retribuição a serviços prestados à empresa será considerado base de cálculo de contribuição previdenciária equivalente a 20% da remuneração paga. O agente fiscal agregou subsídios probatórios suficientes para caracterizar o pagamento de prolabore indireto
pois conforme informado no relatório fiscal e com base nos registros contábeis da autuada, ficou constatado que a impugnante habitualmente efetuou o pagamento de despesas referentes a financiamento de veículo e de natureza pessoal para o sócio administrador. A natureza dos pagamentos realizados pela empresa demanda prova documental. Ausente a prova, justifica-se tomá-las por verbas remuneratórias, sujeitas ao recolhimento de contribuição previdenciária, e assim entendeu a fiscalização, tendo em vista a natureza pessoal das despesas arroladas nas faturas dos cartões de crédito, bem como a falta de comprovação de sua vinculação às atividades empresariais. Na tentativa de comprovar as despesas como sendo de natureza empresarial e não particular, foram acostados aos autos comprovantes de despesas, folhas 165 a 171, 176, aqui estão roladas as folhas, contendo passagens de ônibus, hotéis, restaurantes, relativas a viagens a São Paulo, capital e interior, realizados por funcionários identificados como Luiz Fernando de Moraes, Maurício R. Silva, João Tristão e Robson, que além de não serem as despesas motivadoras da caracterização como pagamento de prolabore indireto, não ficou demonstrado pela impugnante qualquer vinculação com as faturas dos cartões de créditos indicados pela autoridade lançadora. Assim sendo, tais verbas, nos moldes pagos pela impugnante, são parte integrante do salário de contribuição. Quanto à vasta documentação, que estão as folhas 235 e a 380, sobre a participação da empresa na feira de Las Vegas, compulsando os autos, vê-se que a impugnante não evidenciou quais as despesas, porventura, estavam efetivamente atreladas à atividade empresarial, e por isso pagas por meio do cartão de crédito da empresa. Prova essa necessária e imprescindível para provocar retificações no lançamento do crédito previdenciário. Ao contrário, apenas cuidou de apresentar cópia de vários documentos que mostraram a participação na referida feira, sem o condão de alterar o feito fiscal. No tocante ao pagamento do financiamento do veículo, quer a impugnante caracterizá-los como adiantamento de distribuição de lucros. Todavia, a identificação da natureza do pagamento não pode se dar somente por meio da nomeação da remuneração paga ou creditada pela empresa, pois a comprovação da natureza jurídica do pagamento realizado exige a apresentação de documentação e registros contábeis coerentes. Verificada a insuficiência ou a deficiência dos documentos apresentados, não se poderá aceitar a nomeação de pagamentos como distribuição de lucros, caracterizando-os, nesses casos, como pagamentos realizados em contrapartida ao trabalho realizado pelo sócio, os quais, consequentemente, sofrerão a incidência da contribuição previdenciária descrita no inciso 3º do artigo 22 da Lei 8.212 de 91. De acordo com o princípio da entidade que vigora na contabilidade, a mesma deve ter plena distinção e separação entre pessoa física e pessoa jurídica. Enfim, o patrimônio da empresa jamais se confunde com o de seus sócios. A contabilidade da empresa registra somente os atos e os fatos ocorridos que se refiram ao patrimônio da empresa e não se relacionam com o patrimônio particular de seus sócios. Ademais, na forma escriturada, a contabilidade da impugnante não demonstra a intenção de antecipar lucro, pois para confirmar o seu intuito, tais lançamentos deveriam ser alocados em contas específicas do ativo realizável da empresa, o que não aconteceu, tanto que a incorreção do lançamento ensejou na mesma ação fiscal a lavratura de auto de infração de obrigação acessória, no AIOA DEBCAD número tal, que é o outro que a gente vai ver, por descumprimento de obrigação acessória previsto na Lei 8.212 de 91, artigo 32, inciso 2º, combinado com 225, inciso 2º, parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social, que é justamente o outro processo administrativo que a gente vê na sequência. Diante do exposto, não resta dúvida de que esses pagamentos significaram um ganho real para o segurado, um acréscimo em seu prolabore, devendo, portanto, integrar o salário de contribuição.
Ante exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É isso. Ok, Renata. Então, colegas, em relação ao item 43 da pauta, a conselheira relatora está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo, em relação ao voto? Não? Alguém tiver... comentário que o Gregório está travado. Verdade. Gregório, está aí? Eu vou mandar aqui um WhatsApp para ele. O microfone dele também está fechado. Eu acho que ele colocou uma foto ali na frente do... Ele avisou que está reconectando, presidente. Ah, tá. Então a gente aguarda. Vamos aguardar um instantinho. O próximo é o CFL 34, que é justamente esse aqui. Eu acho que ele está conectando de um outro dispositivo, eu acho. Oi, Gregório. Agora ele tem 2 imagens congeladas. Que legal. Expulsar o Gregório. Apenas falar. Oi, agora está falando, eu estou ouvindo, Gregório. Ele, não sei se vocês notaram, antes a voz dele estava cortando, né? Ele deve estar com algum problema de conexão, eu acho, de internet. Eu acho incrível esse negócio de internet, né? Às vezes uma ligação nossa aqui dentro do Brasil, ela fica com essas dificuldades, né? Mas como vocês viram naquela reunião passada que eu falei com meu filho e pelo celular, ele está na Irlanda, gente, eu ligo para ele, instantaneamente ele atende lá. E não importa onde ele esteja, no ônibus, na rua, na praça, numa empresa, onde ele estiver, na hora a conexão se estabelece, é muito rápido aqui. Acho que no Brasil talvez esteja faltando um pouquinho de investimentos, talvez nessa área, né, de comunicação, não sei. Eu sinto te falar, Dani, que tu também está travado. Agora tu voltou a destravar. Travado a minha imagem ou minha voz? Ficou assim parada, assim, como uma estátua. Então, essas internets nossas aqui estão... E olha que a minha internet é fibra ótica, é uma internet rápida. E ela que está voltando mais uma vez, bora ver se fixa agora. Na pior das hipóteses, faz o roteamento via celular, Gregório, se tu estiver me ouvindo. Porque a gente vai trabalhar com a renderização. O que já foi feito, assim, falado? A parte do café foi feita. Sabe a parte da não, é porque não são detalhes, são detalhes ácidos, são muitos detalhes. Eu acho que ele já estabilizou, aparentemente, não? Vamos trabalhar algumas estratégias aqui para ver se a gente consegue.
Dani, o que você acha da gente já fazer o intervalo, então, enquanto resolve esse tema? Você tem razão, Ana. Como a gente está tendo esse probleminha com a conexão do Gregório, acho que a gente podia aproveitar, então, né, fazer um intervalinho. Estão me vendo? Sim. Opa! Oxe, eu estava ouvindo vocês. Oxi! Ah, tá. Então, vamos fazer o seguinte... Oxi, Greguinho. Então, tá tudo certo agora, né? Vamos finalizar, Ana, então, esses dois processos da Renata, e aí a gente faz um intervalinho então, tá bom? Gregório, você chegou a ouvir a leitura do relatório, do voto? Até o final. Até o final. Então tá, colegas, alguém diverge do voto da relatora? A relatora está negando o provimento ao recurso voluntário, ninguém diverge. Então, colegas, em relação ao item 43 da pauta, ficará assim na ata. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Renata, pode passar então para o item 42 da pauta agora. Então, o 42, vamos lá, ele é o CFL 34 desse caso. Não sei se vocês acham que é o caso de ler, mas ele é o... Vamos lá, deixa eu abrir aqui. E o Renata, antes de você abrir aí, de começar a ler, só uma dica, colegas. Façam o seguinte, eu não tinha feito, acabei de fazer aqui. Coloquem a qualidade de vocês, do Jitsi, na qualidade baixa. Vai ali no canto inferior direito, uns pontinhos, abre, vai em qualidade. Mas eu fiz isso ontem. Mas tem que fazer todo dia? Todo dia. Toda vez que você fecha e abre, meu Deus. Ele pede para fazer de novo. Até se você cair... Tem que fazer, porque daí com qualidade menor, o fluxo daí pela internet é melhor daí. Então tá bom, pode continuar, né, Renata? Tá abrindo aqui. Nossa, tá lento hoje, a pasta T, essas coisas, tudo super lento. Só um minutinho. E eu queria dizer que Mercúrio não tá mais retrógrado. Você pode resolver tudo aí. O que é essa história de Mercúrio retrógrado? É porque assim, a astrologia diz que Mercúrio seria o planeta que rege as comunicações. E quando Mercúrio, na verdade, ele não anda para trás. Na verdade, porque a órbita dele é diferente da órbita da Terra, então tem momentos que a velocidade dele aparentemente seria diferente da velocidade da Terra. Então a Terra está aqui e ele estaria aqui, mas é porque a órbita dele é maior. Aí diz que Mercúrio está retrógrado. Aí a astrologia diz que nessa época é um momento que as comunicações ficam mais difíceis. Problemas com a internet são comuns, com aparelhos eletrônicos, que seria o que Mercúrio rege aqui na Terra. Entendi. Aí o pessoal sempre tem várias piadas assim com Mercúrio retrógrado. Eu sei, eu vi uma esses dias naquele que eu acho super engraçado, Porta dos Fundos. Ah, sim. Então, fazem várias piadas. Que aí tudo você fala, se der errado, você joga a culpa no Mercúrio. Fala, Mercúrio retrógrado. Joga a culpa no signo. Olha lá o taurino, morrendo de sono. Taurino é o signo que mais sente sono. Bom, então, vamos lá, gente. Só uma coisa, só um minuto. Mini minuto.
Posso, então, começar rapidinho? Pode, Renata. Então, vamos lá. Trata-se de auto de infração para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação instrumental prevista no artigo 32, inciso 2º, combinado com o artigo 225, inciso 2º, parágrafos 13 e 17 do Regulamento da Previdência Social, que determina que a empresa deve lançar mensalmente em títulos próprios sua contabilidade de forma discriminada os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. Relata a autoridade fiscal que, no presente caso, a conta de despesas diversas abriga lançamentos tais como prolabore pago a sócios, administradores, recebimento de aluguel de imóvel locado para a empresa, fornecedores, contribuição social abriga lançamento de aquisição de veículo, os quais deveriam, por força de legislação, estar em contas específicas. Foi aplicada a penalidade no valor de R$ 13.261,66, nos termos do artigo 92 e 102 da Lei 8212 de 91, combinado com os artigos 283 e o segundo, a linha A e 373 do Decreto 3.048, atualizado pela Portaria Interministerial número 48 de 2009. Esclarece a autoridade fiscal que a empresa é primária e não foi configurada a ocorrência de circunstâncias agravantes. Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação que foi julgada improcedente em decisão emendada conforme essa emenda que eu transcrevi aqui abaixo. Notificado do acórdão, a 1 de 7 de 2010, o contribuinte apresentou recurso voluntário aos 28 de 7 de 2010, reproduzindo a sua impugnação apresentada em primeira instância de julgamento. Não houve contrarrazões ao relatório. Aí vamos para o voto. O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, pelo que dele conheço. Aí, considerando que o recurso voluntário também é reprodução da impugnação, eu também adoto as razões de impugnação, considerando que o recurso reproduziu os argumentos da impugnação, se acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, nos termos do artigo 57, parágrafo 3º do RICAF, adota os fundamentos da decisão de primeira instância, abaixo produzidos para que venha integrar o presente voto. A obrigação da empresa está prevista no artigo 32, inciso 2º da Lei 8212, combinado com 225, inciso 2º e parágrafos 13 e 17 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048 de 99, que assim determinam. Aqui está a obrigação da empresa, do artigo 32 e 225, e os parágrafos 13 e 17 de transcrever as obrigações, lançar mensalmente em títulos próprios de sua compatibilidade de forma discriminada os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. Isso está no artigo 32, inciso 2º, que é replicado no 225, inciso 2º. O parágrafo 13 do artigo 225 diz: os lançamentos de que trata-se do segundo do caput, devidamente escriturados nos livros diário e razão, serão exigidos pela fiscalização após 90 dias contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo obrigatoriamente atender ao princípio contábil do regime de competência e registrar em contas individualizadas todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias de forma a identificar clara e precisamente as rubricas integrantes e não integrantes do salário de contribuição, bem como as contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos por estabelecimento da empresa, por obra e de construção civil e por tomador de serviço. E o parágrafo a empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou abreviaturas que identificam as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da folha de pagamento, com as utilizações da escrituração contábil, e esses são os dispositivos. A natureza dos pagamentos realizados pela empresa demanda a prova documental ou escrituração contábil convincente. Ausente a prova, justifica-se tomá-las por verbas remuneratórias sujeitas ao recolhimento de contribuição previdenciária. Para sustentar o procedimento fiscal, a autoridade atuante agregou subsídios probatórios suficientes para caracterizar o pagamento de prolabore indireto
pois, com base em registros contábeis da autuada, constatou que a impugnante habitualmente efetuou o pagamento de despesas referentes a financiamento de veículos para o sócio administrador. Sustenta a impugnante que os pagamentos de financiamento de veículo têm caráter de adiantamento de distribuição de lucros. Todavia, a identificação da natureza do pagamento não pode se dar somente por meio de nomeação de remuneração paga ou creditada pela empresa, pois a comprovação da natureza jurídica do pagamento realizado exige a apresentação de documentos e registros contábeis coerentes. Verificada a insuficiência ou a deficiência dos documentos apresentados, não se poderá aceitar a nomeação de pagamentos como distribuição de lucros, caracterizando-os, nesses casos, como pagamentos realizados em contrapartida ao trabalho realizado pelo sócio, os quais, consequentemente, sofrerão incidência de contribuição previdenciária, escrito no inciso 3º do 22, que a gente já viu isso no voto antecedente. De acordo com o princípio da entidade, também vimos isso no voto antecedente, que vigora na contabilidade, a mesma deve ter plena distinção e separação entre pessoa física e jurídica. Enfim, o patrimônio da empresa jamais se confunde com o dos sócios. Ademais, na forma escriturada, a contabilidade da impugnante não demonstra a intenção de antecipar lucro, pois, para confirmar o seu intuito, tais lançamentos deveriam ser alocados em contas específicas do ativo realizado da empresa. Não tem razão atuada quando alega o bis in idem em função de que, para uma mesma infração, a empresa está sendo apenada com a lavratura de outros autos de infrações de obrigação acessória com o mesmo fato gerador. O que acontece é que, na fiscalização ocorrida na empresa, com relação à atuação em baila, ficou efetivamente comprovada que a defendente não cumpriu as exigências da legislação previdenciária, porque não lançou adequadamente em títulos próprios de sua contabilidade de forma discriminada os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas das contribuições da empresa e os totais recolhidos, consoante já explicitado anteriormente. Por não cumprir essa exigência, a empresa foi autuada. É importante ressaltar que, positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, não podendo, no âmbito administrativo, reduzir ou alterá-los, quer dizer, a aplicação do dispositivo. O tratamento tributário dispensado ao contribuinte segue estritamente os preceitos legais pertinentes à espécie, os quais devem ser fielmente observados pela autoridade lançadora, cuja atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional, conforme preceitua o artigo 142, parágrafo único do CTE. Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É esse o voto. Ok, Renata, colegas, em relação ao item 42 da pauta, também do mesmo contribuinte, Manufatura de Estojos Balde Limitada, a conselheira relatora está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao processo, em relação ao voto? Não? Alguém diverge da relatora? Ninguém diverge da relatora? Então, em relação ao item 42 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Tá? Esse foi o item 42 e já julgamos o 43. Acho que nós podemos fazer um intervalo agora, tá? 15 minutos, e aí daqui 15 minutos a gente retorna. Como cada um tem um horário no seu relógio aí, nos seus relógios contem 15 minutos a partir de agora, tá bom? Então tá, colegas. Fabimar, pode parar a gravação. Rafael.